Você não tinha notado lá umas sugestões que a gente deu? Educação. Não, eu acho que esse seria mais da hora fazer com mais gente. Histórias de terror. Histórias de terror? Não tipo histórias de terror, mas tipo histórias de terror que a gente já passou. Pô, a gente pode até falar sobre as lendas da nossa terrinha aqui, né? Pode ser. Tem umas par. Mas você já passou história de terror, Yuri? Eu não lembro as que eu passei, mano. Mano, eu passei ali. Eu lembro de uma, na real. Era só Então vai. pra eu contar essa história. Então vai. Mano, uma vez eu tava dormindo no meu quarto. Aí, tipo, de boa, né? Essa era de madrugada. Era tipo umas 4 da manhã. Aham. Aí eu comecei a ouvir um barulho. Aí eu levantei e fiquei prestando atenção naquele barulho. Mas era um barulho muito estranho, porque é indescritível. Como assim? Mano, era tipo assim, pensa num motor que tava puxando umas correntes. Alguma parada assim, mano. Nossa, era Resident Evil, tá ligado? Mano, tipo, e aí eu fiquei pensando, e eu não descobri nada que poderia fazer esse barulho, nada no universo que poderia fazer esse barulho. Que estava no meu quintal, mano. E era um barulho muito alto, e ele tava, tipo, na minha janela, tava embaixo da minha janela. Cara, será que você não confundiu sonho com realidade, não? Não, mano, aí, não, pode ser, não sei. Não tenho como provar. Aí eu levantei e fui chamar meu avô. Eu levei ele lá fora, ele abriu a porta, ele foi tentar ver o que era. E não tinha nada, sumiu. Beleza. Aí, mais ou menos um ano se passou, eu ouvi esse barulho de novo. E aí eu falei, mano, agora eu vou ver o que é essa porra. Aí, na hora que começou, eu peguei e eu abri a janela muito rápido, abri com tudo. A hora que eu abri, parou de uma vez. Desde então eu só durmo de TV ligada ou com foninho, ouvindo música. Não sei. Mas o que você acha que era? Mano, eu não faço ideia. Eu não sei nem descrever o som. É mais ou menos parecido com isso que eu falei, mas tipo, não é. Ah, cara, história assim de terror que eu tenho que tem até um pouco a ver com o que você vivenciou. Não sei se você tá ligado, aquele escritor de terror, o HP Lovecraft. Ah, já ouvi falar, eu acho. Então, as histórias dele, a maioria são contos, tem tudo essa temática, né? De você não conhecer aquilo que tá te assustando, e quando você vê o que tá te assustando, você enlouquece, sabe? É muito... Então, aí teve um dia que eu comprei um livro dele, né? Que tem um monte de contos dele, e eu tava lendo, né? Tava à noite no meu quarto lendo, tava tudo ok, lendo ali os contos dele. Aí tem um, Yuri, que chama O Cão de Caça. Que é um cachorro do capeta, sabe? Que tem dois caras que roubam uma joia lá de um cemitério. Esse cão era tipo o cão que ficava cuidando dessa joia, né? E, mano, esse conto foi o único que eu tive medo de ler, porque teve um momento que eu tava lendo, o cão ia atacar os dois homens lá que roubou a joia, né? E, mano, a Luna passou devagarinho aqui no corredor de casa. Que desgraçado. E cara, sabe quando você arrepia tudo, mano? Igual em desenho animado? Vai dando aqueles... Aí foi um dia que eu fiquei com medo, mas sabe, eu sabia o que era e depois foi ok. Foi só num momento que eu li exatamente o momento do ataque do cão no conto e a Luna passou devagarinho aqui do lado da minha janela. Cara, Cara, foi muito louco. Foi muito louco. eu pensei em duas coisas. Hum, A primeira é essa parada que você falou de ficar louco. Sabe uma brisa que eu tenho? pode falar. Se alguém, tipo, acusar que eu sou louco e, tipo, querer me levar pra um hospício, aí, mano, eu vou começar a negar, falar, não, eu não sou louco, eu não sou louco. E vão falar, mano, é só um louco negando. E aí eu vou ficar no hospício. É tipo, é isso que o louco falaria. Mano, exatamente, é o que eu falaria, não sou louco. Aí, tipo, eu pensei, caralho, qualquer um pode ser acusado de ser louco e parar no hospício. E aí no hospício você fica louco de verdade. Ah, cara, mas aí, ô louco, Yuri, a pessoa tem que ser muito sem moral, sem ética pra fazer isso, velho. Não tem. Não, pelo amor de Deus.
É muito interessante que nos contos do Lovecraft, é ele que criou aquele personagem famoso que tem vários jogos de RPG, aquele Cthulhu, sabe? Ah, sim. Famoso. Ele que criou. Eu ouvi então. Isso, ele que criou, ele é o criador desse universo do terror cósmico, né? Calma. E é muito Isso. É o nome do conto, chamado de Cthulhu. É isso aí. Eu li, inclusive, é muito bom. E é isso, cara. Tanto é que o próprio nome das criaturas que ele cria são impronunciáveis. Porque é de um distanciamento tão fodido da raça humana que você não consegue pronunciar. E tem um conto dele também que chama o Necronomicon, que é um livro cultista falando sobre todas essas criaturas. Então, falando sobre todas essas criaturas, sobre os cultos, né? E se você lê ele, só de você abrir ele, você já fica louco, sabe? Porque o conteúdo ali é tão além que você enlouquece. Imagina o cara que escreveu, então. Então, o Lovecraft ele é bem polêmico, né, cara? Tanto é que nesse livro que eu comprei tem várias notas falando o quanto uma época dele ele era bem racista, né? Ele era um cara assim antissemita. Foi criado naquela época auge dos Estados Unidos, né? De 1920. Até os tempos atuais. Nossa. Então ele tinha um comportamento aristocrata, né? Uhum. Que parece que ele era parente de uma das primeiras famílias inglesas que foram pro Estados Unidos, então ele tinha esse comportamento. E é muito interessante porque eu vi que as criaturas dele têm aspectos de criaturas marinhas, né? O Cthulhu tem aquela cabeça de polvo, né? Tudo envolve muito tentáculo, essas coisas, e é porque ele tinha muita repulsa do mar, sabe? Mas ele não curtia muito frutos do mar, sabe? Ele não gostava. Mas é muito interessante porque também com o passar do tempo, com o passar deles escrevendo os contos, as histórias, ele foi deixando de ter esse comportamento, sabe? Tanto é que ele chegou a casar com uma moça judia, e, sabe? Ele foi melhorando, porque ele ficava muito excluído, muito isolado da sociedade. Porque ele tinha esse comportamento aristocrata. E aí teve um tempo que ele foi pra Nova York, aí ele conheceu mais gente, a cabeça foi mudando. Mas eu acho muito interessante essa noção. Assim, no teor assim, preconceituoso deu uma amenizada. Mas o rolê do terror cósmico sempre foi o lance dele. Tanto é que ele se inspirou no Edgar Allan Poe lá, sabe? Por que terror cósmico? É porque o Cthulhu, ele é uma criatura tão velha quanto a nossa noção de tempo, sabe? É um ser de outro mundo, tanto é que no conto o Cthulhu ele tá adormecido nas profundezas do mar e quando ele acordar ele vai dominar, sabe? Ele vai dominar, e é muito interessante, cara, porque só do fato do Cthulhu estar ali dormindo, ele já influencia o universo, sabe? No decorrer da história, você vai percebendo que tem cultos, tem totens, né, do Cthulhu, e ele tem outras criaturas, deuses, que eu acho que pode-se dizer assim, que é o Nyarlathotep, o Dagon, tem o livro, né, o Necronomicon. Então, cara, é um universo assim, muito interessante, embora ele seja foi uma pessoa meio errada, mas é um terror assim que me chamou muita atenção, cara. Roubou, mais fez. Oi? Roubou, mais fez. Cara, eu gosto quando, por exemplo, nesse livro que eu comprei, eles deixam as notas bem marcadas sobre o quanto, sabe, porra, ele tinha um comportamento antissemita, um cara totalmente racista, tanto é, cara, que alguns tempos atrás, o prêmio de literatura, o melhor prêmio assim, de literatura de ficção científica, tinha o busto dele, do Lovecraft. Aí em 2014, vários escritores fizeram um baixo-assinado para mudar esse busto, por conta do comportamento racista, antissemita dele. Aí trocaram. Mas olha o tanto de tempo que demorou, sabe? Quanto tempo não existe esse prêmio de ficção científica? E só em 2014, se eu não me engano, foram mudar isso. E Lovecraft é o sobrenome dele mesmo, né? Se eu não me engano, cara. Caralho, que nome foda, mano. Então, se eu não me engano, A edição que eu comprei é muito boa, é da Darkside, chama Medo Clássico, volume 1. Howard Phillips Lovecraft. É isso aí, Howard Phillips.
Caralho. Que nome foda. Ele é. Cara, você não fica com muito medo, assim, dos contos dele, sabe? É um negócio que você lê se cagando de medo. Eles são muito bons, realmente, sabe? Tem uns que. Isso, é muito mais isso do que algo muito mais tenso, porque no que você lê é um negócio que tá muito mais na mente, sabe? Do que algo físico ali acontecendo. Então você fica meio em dúvida. O primeiro conto desse livro que eu tenho é o Dagon. E é um conto, eu acho que tem umas 4 páginas só. Nem isso, umas 3, 2 páginas. E, sei lá, posso falar o spoiler desse conto? Pode. Fica à vontade. No decorrer da história, é um cara que se perdeu numa ilha lá e no momento ele vê essa criatura, o Dagon, que é uma criatura aquática, assim, um peixe meio antropomorfizado. Olha os primeiros furries aí. Mano, todo episódio tem que ter uma citação de furry. É uma regra. Aí ele vê essa criatura, tipo, a criatura não faz nada com ele, sabe? A criatura só tá ali, mexe nos negocinhos ali, umas escrituras antigas, que o cara não entende nada. E ele, conforme ele vai contando tudo isso, o cara tá num hospital. E o final do conto, cara, é o cara pensando no quanto aquilo é absurdo, ele só pula da janela e se mata. Caralho. Mano, Tipo, sabe a série que eu recomendei num dos últimos que a gente gravou, o Love, Death Robots? Sei. Então, tem um episódio que é muito terror psicológico. Se liga, eu vou tentar... É um spoiler também, mas... Eu não sei... Não, manda ver. Tá, enfim, eu vou tentar explicar. Manda ver. Tem uma mina e tem um cara. O cara tá matando a mina. E aí a mina olha da janela pra ele e vê que ele tá matando alguém. Beleza? Uhum. Só que esse cara que ele tá matando é a mina que tá olhando pra ele. Nossa. Não, calma. Só que ela não viu que era ela, né? Ela viu que ele tava matando alguém. Só que ela, como tava no chão assim, ela só viu a janela. Ela não viu que era ela que tava sendo morta. Aí beleza. Quando o cara percebe que a mina tava olhando ele começa a correr atrás dela. E beleza, o episódio se passa mais ou menos nisso. São ela correndo dele e beleza. É tipo, é uma fuga. Aí chega num ponto da história que muda a cena. Então ela chega até um lugar que ela mata o cara e na janela tá o mesmo cara olhando pra ela matando ele. Nossa. Papéis, mano. Eu não sei se ficou claro, eu acho que não. Mas mano, é muito louco. Não, ficou, porque pelo que eu entendi, ela tava interpretando ele, é tipo isso. Não, é tipo assim. Os papéis viram, mano. Do nada, assim. Do nada. O episódio é o cara matando a mina que tá olhando ele matando ela. E aí no final do episódio, os papéis invertem. É a mina matando o cara e o cara olhando ela matando ele. Nossa. Aí eu fiquei muito caralho. E também tem um episódio que me pegou muito. Que é mais ou menos sobre. Tipo Matrix, tá ligado? Aham. O cara, ele descobre que ele tá numa simulação. E aí ele pede pra simulação deixar ele ver o que tá acontecendo. E ele tá tipo num mundo muito fodido, ele tá magrelo, só o osso. Esse episódio foi muito pesado. Oh, que merda, né? Nossa, se eu tivesse uma simulação, eu não ia querer ver o real. Não, tô nem aí, deixa eu aqui, de boa. Se tivesse uma simulação, eu ia estar muito puto por eu estar simulando algo tão bosta assim. Né? É melhor, mano. Né? Podia ser algo muito mais fantasioso, muito mais tipo, romantizado, né? Podia estar no Skyrim, sei lá. Mano, não vamos fugir do tema. Ó, eu lembrei agora de um negócio muito tenso que eu também vivenciei, assim, que foi assim, bem esquisito. Porque tem uma vez que tava eu e um amigo meu na frente da casa dele, né? Desse meu amigo. E era de noite, assim, não de madrugada, mas, sabe, tava de noite. Não tinha muito movimento ali, a gente tava ali sentado na boa.
E, cara, a gente começou a conversar, sabe? Jogar assunto fora, assim. E, do nada, a gente viu umas duas luzes, assim, sabe? 2 pontos de luz, assim, na nossa frente. Como se estivesse meio perto, meio longe, mas sem aquela noção, sabe? De distância, está perto ou está longe. Aí, mano, a gente tentava pegar, assim, não dava, sabe? Porque parecia que tava longe, mas ao mesmo tempo parecia que tava perto. Aí, esses 2 pontos de luz viram e passou um puta morcego na nossa cara, assim. E a gente saiu correndo, cara. A gente entrou pra casa dele desesperado, assim. E aí esse meu amigo não conseguia abrir direito a porta, né? E eu fiquei rindo, cara. Mas, assim, na época, a gente ficou super fantasiando, né? Mas não era nada. Provavelmente é só um poste, né, mano? Devia ser o reflexo da luz, porque tinha um poste de luz na frente, sabe? Devia ser o reflexo. E o morcegão passou ali de zoeira mesmo. Batman. Cara, passou no nosso nariz, cara, sem zoeira. Ele passou muito. Eu tenho outra história que eu lembrei. Vai. Não é de terror, mas foi uma história que eu achei que eu ia morrer. Então vai. Assim, eu não sei se tá ligado que tem um feriado aqui que passam muitas motos na rua. Sim. Opa. Mano, passa tipo muita moto. Deve passar, sei lá, umas 2.000 motos. Sim. Ô Yuri, a gente mora perto. Sim, mas tipo, só pra contextualizar quem tá ouvindo. Beleza. Aí tipo assim, passa umas 2.000 motos na rua, fica tipo muito tempo passando moto. E pensa, tipo, num barulho de 2.000 motos passando com motor, com os caras cortando giro, tá ligado? Só que isso acontece uma vez por ano só. E eu nem sei que época do ano é. Aí, tipo assim, eu tava de boa no meu quarto dormindo. E era o dia desse rolê. Só que eu não sabia, nem fazia ideia que era o dia disso. E aí minha mãe veio me acordar. E ela veio me acordar muito empolgada porque ela queria que eu visse as motos, né? E passa, tipo, literalmente no portão da minha casa. Aí ela veio e começou a gritar: Yuri, acorda, vem ver. Aí eu liguei no que era, né, mano? Aí eu ouvi aquele barulho de um monte de motor, de um monte de coisa explodindo. Eu falei: fudeu, mano, o mundo tá acabando. Aí eu saí correndo pra sala desesperado, mano. Eu quase tive um infarto. Aí, a hora que eu vi, o cara acorda e tá na guerra. Hoje que tá tendo uma guerra, que tava explodindo as coisas, mano. Caralho, velho, nem fudendo. E é muito. Eu acho que é algum feriado de santo, não é? É perto da Páscoa, eu acho. Já, hein? Então, vamos preparar já. O cara acorda, ele tem estresse pós-traumático. Assim, sacou? Tá tirando dos motoqueiros. Sim, Yuri, se uma moto acelerar do seu lado é igual aquele meme da guerra do Vietnã que bota um monte de bicho assim tenso por causa da guerra, sabe? Você vai ficar triste, assim, vai começar a lembrar das motos, mano. Aquele pintinho que vê um ovo e lembra da guerra. Esse mesmo. Esse daí mesmo. Caramba. Cara, falando em coisas assim da nossa terrinha, coisas regionais, eu acho que a gente pode falar das lendas sinistras que tem aqui, né? Eu conheço só uma, pra falar a verdade. Qual que você conhece? A da cobra da Matriz. Mas essa daí não é nem de terror, essa daí é muito romântica, cara. Sério? Porra, olha só, vamos lá. Aqui em Araraquara tem a nossa igreja matriz. E essa igreja nunca foi terminada, assim, ela sempre entrou em reforma, mas nunca terminada. Não que ela seja caindo aos pedaços, ela é bonitinha, só sempre tem alguma coisa pra fazer nela. Aí diz a lenda que debaixo dessa... Nossa, a Luna é foda, né, mano? Mata o cachorro. que debaixo dessa igreja tem uma cobra gigantesca, repousando ali. E quando terminar a obra dessa igreja, a cobra vai acordar e vai destruir a cidade. Só que na praça... O fato que a gente tá no Brasil e a não terminada. Não, é muito melhor que isso. Na praça dessa igreja tem uma estátua de uma águia, numa fonte.
E dizem que quando a cobra acordar, essa estátua de águia vai criar vida e a águia vai nos salvar da cobra, ela vai matar a cobra. Ah, que bonito. Tá vendo? É romântico, não dá medo. Você não tem medo da cobra, porque a cobra vai acordar, a águia vai lá e matar ela. Ou pode acontecer da cobra acordar, engolir a águia e a gente morre. A cobra é um ginásio e a águia é um Pokéstop. Então o ginásio é mais. Pode ser, pode ser. E tem outra, cara. Tem do Casarão Abandonado, você nunca ouviu? Ah, do hospício? Não, o do hospício é outra. É daquele casarão lá que era daquele senhor de café, você não lembra? Não, Você não conhece? Não. Na moral? na moral. Então, parece que é um casarão que fica afastado da cidade, mas ainda tá em Araraquara, né? E era um casarão, assim, de um senhor de café, né? Então, era uma casona, assim, bem rústica, né? Grande. E hoje, você vai lá, se você quiser pesquisar, você vai lá, tá caindo aos pedaços. Hoje, e dizem que dentro desse casarão há espíritos de escravos que foram maltratados ali, né? Todo aquele rolê. E eles matam as pessoas. E, cara, é um ponto turístico, entre aspas. Porque você vê muito vídeo, inclusive no YouTube, de araraquarenses pegando carro e ir pra lá. É uma puta trilha que você tem que fazer. É bem isolado, cara. E dentro dessa casa, tipo, pra você entrar, você tem que passar sobre uma madeira só, sabe? Se equilibrando, é cheia de piche, suja. Então é sinistra, cara, essa casa aí. Caralho, eu queria muito. Nossa, é muito sinistra. E, tipo, no caminho pra esse casarão tem uma mini igreja, sabe? Também é bem sinistro. E no vídeo que eu vi, a família vai e leva um filhinho junto, a filhinha, sabe? Rolê em família. Vamos lá ver o casarão mal assombrado. E tem o do hospício também, né? Que inclusive é aqui perto. Só que esse eu não vi lenda. Eu só sei que é abandonado, mano. Ah, a galera falava que tinha umas assombrações dos loucos lá dentro, que o hospício foi queimado, alguma parada assim. Então, e é bem sinistro porque ele tá abandonado há muito tempo, né? E construíram um negócio no meio dele e deixaram tipo o resto abandonado. Tem parte do hospício, aí construíram um negócio e a outra parte do hospício. É, que é uma escola, inclusive. É, achei isso meio bizarro. Mas dizem que tipo, que queimou lá com a galera lá dentro. E tem tipo umas partes que realmente são queimadas. Ah, e ali também virou ponto, né, de droga também. Porque você vê que tem uns cantos ali do muro que tá totalmente destruído e você entra ali com a maior facilidade do mundo. Eu sei que tinha uma galera que jogava paintball lá. É? Sim. Caramba, disso eu não sabia. Porra, mano, ali jogar paintball eu ia descarregar o cartucho no primeiro barulho. Precisa de uma folha e começa a tirar. E cara, eu acho que tem mais. Tem uma que me falaram que é da rodoviária. Ah, não, lembrei. Depois eu falo da rodoviária. Tem a do Teatro Municipal também, Yuri. Qual? Que é aquela que tem um fantasma, parece que de um palhaço lá. E ele pega a alma de criança lá no teatro. Que tem porque parece que tem um canarinho lá que é amaldiçoado, que é desse palhaço. Ah, eu sei dessa história também. Porque uma vez, tipo, minha irmã, ela fazia balé. Uhum. E eu fazia, tipo... Eu fazia uns bicos no balé, tá ligado? Eu só era muito fofo quando era pequena, então eu ia nas aulas, assim. E aí teve uma apresentação no Teatro Municipal que me chamaram pra participar. Eu aparecia com uma plaquinha escrito aplausos em determinados momentos do show. E aí, quando eu tava lá, me contaram essa história. É de um palhaço, não é? Era alguma parada assim, mas ninguém levou minha alma. Então, aí fala que é porque ele era uma pessoa frustrada, sei lá. Ou ele foi morto ali, não lembro. Mas é um rolê assim. E tem a da rodoviária, que essa eu acho a melhor de todas. Que é a da mulher porco. Palmeirense? Então, falam que é o seguinte.
Essa mulher porco, ela tem aparência, assim, muito bonita, né? Muito atraente. Só que ela usa, sabe aquelas máscaras, tipo do Kakashi do Naruto? Hum. Sabe? Ela usa hã? É tipo um cu? Um cu? É, tem. A única máscara do Naruto que eu conheço é um cara que tipo, parece um cu. É uns. Não, não, E não. aí tem uma bolinha só. Não, não, pera aí, então, deixa eu melhorar. Sabe as moças que faz dança do ventre? Sei. Elas não usam tipo um véuzinho, assim, do nariz pra baixo? Sei. Então, ela usa isso, ela usa esse véuzinho, tampando só essa parte do rosto. E ela é linda, ela é linda. Você E, tá falando como se ela existisse. mas tem que ser assim, Yuri. Aí, cara, parece que ela atrai, né, os motoristas ali, seja de táxi, de busão, ou até mesmo de carro, né, que passa por ali. Ela atrai, e quando o cara chega é atraído por ela, porque parece que ela controla, né, a mente, sei lá, do cara. Quando o cara chega perto dela, ela tira aquele véuzinho e ela tem o nariz de porco, aqueles dentes de porco, sabe? Tipo um bocão, e ela arranca o periquito do cara. Mano, Na mordida. Pá. caralho, que dor. Da onde vem essas lendas? Cara, eu fui escutando na minha vida, assim. Não, tipo, da onde a galera inventa, né? Nossa, não sei. É muito. É igual sereia, né? Falam que o surgimento da lenda da sereia foi desses marujos aí que ficavam não sei quantos dias no mar, aí golfinho vira uma merda, mano. Os caras vão lá e só no golfinho. Não, isso aí é verdade, porque eu vi no canal Você Sabia. Nossa. Sereia encontrada no mar da Ásia. Nossa, cara. Aqui em Araraquara não tem nada de ET, né? Extraterrestre, OVNI, não tem nada, né? Não. Tem a história do meu professor de inglês. Eita, conta aí. Peraí, conta aí, mano. Eu não tenho direitos autorais sobre essa história, mas meu professor de inglês contava uma história pra gente. De que. Mas aí não é em Araraquara, ele foi levar a irmã dele numa cidade, porque ela tinha que fazer prova, vestibular, alguma parada assim. E aí isso ele tava dormindo numa casa de uma senhora idosa lá, uma casa velha. E beleza, ele tava dormindo lá porque ia ficar lá até o dia seguinte. E aí, durante a noite, ele ouviu um barulho na janela, ele foi olhar o que era, ele viu os cachorros latindo muito, e depois ele não tava vendo nada. Aí depois de um tempo, ele viu que os cachorros ficaram paralisados, olhando fixo pra alguma coisa. Oi, João. E aí? Já tava Ô, louco. história aqui. Ô, que... Caralho, mano. O que aconteceu? Eu tava contando uma história de terror, do nada você entrou. Puta que pariu, velho. Os cachorros latiam e do nada eu escuto alô, e aí? Assustou? Nossa senhora. Tá, João, o tema é histórias de medo que você já passou. Nossa, gente. Eu vou acabar a história então, pera. Não é. Aí beleza, ele olhou e viu um cara cabeçudo. Segundo ele. Só isso. Pera aí que meu PC tá pitando. Pronto. Aí ele olhou um cara cabeçudo, né? Aí ele falou que quando ele viu isso, ele ficou com muito medo e ele agachou assim, né? Ele sentou na virado de costas pra janela e sentou no chão. E aí ele disse que nisso passou alguns segundos e nisso, tipo, a hora que isso aconteceu, era tipo, por exemplo, 1 da manhã. E aí, a hora que ele sentou, ele disse que passou alguns segundos e a irmã dele já apareceu chamando ele, falando: vamos, acorda, já tá na hora a gente vai se atrasar. Ele falou que tipo, o tempo passou muito rápido. Questão de segundos, passou horas. Eita, sinistro, hein? E tipo assim, sei lá, mano. Eu não desacredito. Ah, eu fico um pouco de pé atrás sobre essas histórias, hein? Por quê? Ah, Yuri. Você já tem um documentário da Netflix que é Extraordinary, eu acho.
Que é um cara lá dos Estados Unidos que ele teve não sei quantos mil contatos com extraterrestres, sabe? Ou com OVNI. E, meu, você vê o documentário, é comédia, cara. É comédia atrás de comédia. São até uns efeitos, assim, especiais e ridículos. E, cara, o cara escreveu um monte de livro, vai em palestra lá. Se bem que lá também é o berço dessas merda, né? Mas será que essa galera não acaba, tipo, tirando um pouco da seriedade do negócio? E talvez tenha umas paradas sérias, só que ninguém leva a sério? Ah, e eu acho muito hollywoodiana essa ideia do ET, assim, sabe? Com navezinha, vem, faz experimento. É, não Sim, sei tem não, uma viu? religião sobre isso. Ah, não, cientologia não. Cientologia. Não, não. O Tom Cruise é o Salvador, né? Nossa, isso eu não tô sabendo. Então, parece que ele que é tipo o Jesus da cientologia. Caralho, Nossa, mano. que bosta. O que deve ser incrível, porque pelo menos os caras, o Salvador tá entre eles, né? Mas sei lá, eu É, acho que eu não acredito muito também, porque todo mundo que pega pra tentar desmitificar isso aí acaba conseguindo. Muito fácil. Todo mundo, todo mundo. Nossa, Yuri, teve um caso aqui em Araraquara assim, não sei se você lembra. Que era um vídeo no YouTube postado OVNIs em Araraquara, que eram uns OVNIs de filme, assim, lembra? Não. Nossa, mano, eu lembro disso, eram uns OVNIs, assim, bem caricatos, né? E era só isso, era tipo um vídeo de 6 segundos de uns OVNIs girando, assim. Era Mano, só isso. tirando o ET Bilu é tudo mentira. Nossa, o ET Bilu é o nosso ET brasileiro. E o ET de Varginha também, né? Ah, é o caso de Varginha, tipo, nunca vi alguém Ah, desmistificando. mano, é muito a grávida de Taubaté, né? Não é? é bem isso. Mano, tem um canal que chama Fábrica de Noobs, que ele desmitifica casos da internet. E tipo, é bem isso, mano. Geralmente começa de algo bem tosco. Ah, você também, se você quiser também saber, tem aquele site, o E-Farsas também, que ele pega todas essas... Só que ele é mais focado em fake news, assim, né? Fake news, assim, políticas, etc. Só que de vez em quando ele faz umas paradas, assim. E é muito bom, é um site que tá aí há muito tempo. Eu acho que é mais de 10 anos até. E quais casos de internet bizarros você escuta? Nossa, mano, o que eu mais tinha Ah, eu sei o medo... que você vai falar. Vocês já sabem, né? O que eu Sei. mais tinha medo... Não, na minha pré-adolescência, assim, com 12 anos, era a porra de Lavender Town de Pokémon. Ah, eu achei que você ia falar da. Depois nós falamos, guarda aí, guarda aí. Guarda aí que esse daí merece um pouco mais de destaque. Porque o da Lavender Town, eu lembro que falavam que a música, né, tema de Lavender, Yuri, se você conseguir colocar na edição, seria interessante. Tá. Falam que Eu te aviso. se, se você é um cara assim, é entendedor, né, de música, um engenheiro e tal, sei lá, os caras, Não, do... engenheiro elétrico, enfim, não sei. Você consegue perceber que a música faz com que ela controle a sua mente para você se matar. Batota. Então, só que aí você imagina um moleque de 12 anos que nem equação de segundo grau viu ainda. O cara fala, mano, Pokémon pra mim é bichinho fofinho que tem poder, sabe? Não é isso. E eu ficava com puta medo. Mas Puta dizem que a medo. música original foi retirada e colocaram uma outra. Então, falavam que incitavam, né, o suicídio, sei lá, velho, sei lá. Eu achava muito esquisito, mas hoje eu vejo que, porra, é só uma música sinistra. É, Não meio tem nada bizarro. demais. Não é ela, é Dá bem medo pesada, assim. mesmo. Mas é por conta da cidade, né? A Lavender Town fica o cemitério de Pokémon lá, então
Tinha que fazer uma Sei lá, música talvez mais. o fato de ser meio 8 bits. Então, é mais pesado ainda, né? Eu tinha também medo, não sei se vocês já ouviram falar, daquele. Um episódio de episódios banidos. Tinha um que era um do Bob Esponja, que eu não sei se realmente o criador fez isso, que era um que o olho do Lula Molusco ficava parecendo um olho real, sabe? E era Eu ouvi falar nisso. aí ficava um som Creepypasta, né? sinistro. Isso, ficava um som sinistro. Ficava fazendo uns negocinhos assim, uns gritos. Aí falavam que esse episódio era para um culto do diabo que sacrificava criança, né? Tudo aquilo. E novamente o Gustavo, de 12 anos ali, ficou meio abalado com essa história. Tem um do Coragem com o Covarde, que também uma galera falou que assistiu. Nossa, verdade, cara. Nossa, eu cagava de medo de creepypasta. É isso daí, eu cagava de medo. É uma coisa que eu tenho bastante medo. Creepypasta? Algumas realmente me deixaram. A que mais me deixou bem cagado foi o Abandonados pela Disney. Esse me pegou de um jeito. Minha nossa. Não sei se vocês já escutaram essa. Conta aí. Fala aí. Olha, eu vou resumir. Basicamente, existe um parque da Disney que foi abandonado há muito tempo atrás. E um cara queria rever esse parque, como é que ele era, tudo. E estava escrito, quando ele entrava nesse parque, estava escrito abandonado pela Disney. Ele entrou nesse parque, começou a andar por ele. E a princípio, tipo, ele via tipo, tudo abandonado, tudo. Os brinquedos quebrados, tudo enferrujado. Teve momentos que animais de um pedaço de um mini zoológico estavam fora dos locais, tipo cobra, essas coisas. Ele teve que correr. Mas uma coisa ele queria ver muito, que eram as fantasias dos animais da Disney, tipo do Mickey, essas coisas. E ele achou numa parada que entrava pelo subsolo por onde esse pessoal saía, fantasiado. Ele entrou nesse subsolo e encontrou várias fantasias, já aos farrapos. E uma delas, jogada no chão, lá num mini palquinho, que era o Mickey, com as cores trocadas. Ele começou a brincar com as fantasias, tudo, tirando fotos, porque ele estava juntando todos esses arquivos para fazer uma matéria num blog. Teve um momento que ele pegou uma das cabeças para se fantasiar. Na hora que ele tirou a cabeça, saiu um crânio cheio de ensanguentado. E esse Eu tô ligado crânio por uma caiu música de clima. e ecoou pela sala inteira. Até que o Mickey de cores. Aquela fantasia do Mickey de cores trocadas se levantou e olhou pro cara. E o que ele falou é: Ei, você gostaria de ver eu arrancar minha própria cabeça? E ele pega e começa a arrancar a própria cabeça com as mãos, e sangue amarelo começa a escorrer, e som de carne rasgando. Quando ele escuta isso, ele começa a sair correndo pelo parque. Quando ele se der de cara com a porta, tá escrito ensanguentado, como se fosse tipo alguém pegou as unhas e começou a roer, entende? Abandonado por Deus. Atrás da placa, abandonado pela Disney. Caralho. É pesado, tipo, quando você escuta certinho, o final é muito chocante. Vou ouvir depois. Eu fiquei muito traumatizado. Mas eu gostei do jeito como você contou a história e deixou ela envolvente. Sim, nossa, velho. Que inferno. E eu tô impressionado como ninguém falou ainda que o Mickey é um furry. Ah, mano, eu fiquei um pouco de medo do Mickey depois O dessa Mickey é história. mais famoso. O furry mais famoso. Pô, foi mais famoso. Você tem medo do Mickey? Eu tenho um pouquinho de pavor. Por causa que me lembra esse Mickey de cores trocadas.
Da voz não, mas da aparência dele. Eu não assisto coisas que tem o Mickey. Ponto. Vixe. Qual história você ia falar, Gustavo? Eu tenho certeza que eu sei qual é. Ah, peraí, que você espera um pouquinho que eu vou mudar. Você vai mudar do quê? Ele se mutou, ele tá preparando alguma coisa. Vai mudar de roupa. Nossa. Ah, mano. Pronto, voltei. Então, vamos lá. Foi ano passado, né? Foi. Aconteceu isso daí. Foi. Então, beleza. É assim, é o seguinte. Estava eu, de noite, pós-aula, né? Último ano, aquela coisa, a pressão do TCC, né? Aí você quer distrair um pouco. Você quer ficar mais calmo. Você quer entrar na internet, ver umas bobeiras. E eu assino um canal que é australiano. E são dois caras lá que, assim, é um conteúdo bem inútil. Os caras não fazem nada demais, né? Só ficam fingindo que sabem dar golpe de WWE, umas paradas assim. Ah, eu acho que sei o que é. Então, enfim, não vamos divulgar porque eles não pagam a gente pra divulgar, mas beleza. Aí, cara, no decorrer do vídeo lá, eles falam do negócio chamado Ash Vlogs. Aí eu fiquei, ué, mas o que é Ash Vlogs? Aí eu fui entrar, né, pra ver, porque era um canal no YouTube com esse nome, Ash Vlogs. Aí você vê os vídeos, é uma menininha, assim, muito carismática, né, muito simpática, aparenta ter uns 18 anos, 17 anos. E ela faz um vlog normal, ela faz um vlog dela indo pra uma ponte lá pra fazer uma sessão de fotos, mostra ela entrando no computador, né, fazendo react, todas essas coiseiras assim da nova geração que posta na internet. E num determinado momento dos vídeos dela, né, ela postou um vídeo, ela recebeu na casa dela uma encomenda que era de uma pessoa anônima, não sei, não tinha nome nem nada. E nessa encomenda tinha tipo um pendrive, ou acho que era um HD externo, enfim, que ela pedia pra ela colocar no computador pra ela ver umas coisas. E aí ela entrou, ela chamou uma amiga dela lá na casa dela, ela colocou no computador e tava fazendo o download do que ela tinha que ver no pendrive. E quando o download completou, o computador dela travou, começou a abrir um monte de janela e deu a tela azul do Windows, né? Aí o computador reiniciou, no que o computador voltou, tudo isso ela fazendo react com a amiga. Quando o computador voltou, começou a aparecer um monte de informação dela, sabe? Um monte de foto dela, assim, que ela não tinha postado em nenhum lugar, um monte de coisa desse tipo. E aí ela fica, porra, que isso, né? Sinistro, não sei o que tem. E aparentemente vinha com. Eu tava vendo o vídeo enquanto você falava isso, e lembrou bem o momento que eu estava contando com o momento do vídeo. Sério? Sim, mas continua. E aí tinha até um QR Code, assim, mais ou menos, que era um símbolo muito específico. E, cara, ela ficou sem saber, ela ficou até rindo e tal. Aí, de repente, aquelas casas, né, estadunidenses, então não tem muro, né? Parou um carro, assim, em frente à casa dela, assim, com o farol ligado. E não fez nada, não desceu ninguém do carro, o carro ficou parado ali. E ela na janela, assim, ela via meio que no canto da janela. Ela ficou, aí ela abriu assim tudo e falou, vai embora. E ela começava, no vídeo, ela se filmando e falava, gente, tem um maluco aqui dando risada, sabe? Levando isso tudo
no humor, assim, até bem tranquilo, né, pra uma adolescente. E aí do nada o carro desliga o farol e você vê que tem um cara só no carro. Só que não faz nada, ele fica reto, duro, olhando. E aí ele liga o farol de novo, o carro e vai embora. Ele fica um bom tempo ali. E beleza. Aí vai passando, até que ela começa a receber um negócio que parece que é de um culto de assassinos. E ela fica meio, caramba, que é isso? Que é isso? Até que posta um vídeo do nada, que é um cara filmando ela num dos primeiros vídeos que ela fez, fazendo aquela sessão de fotos na ponte que eu falei pra vocês. Uhum. Então mostra ela, sabe, fazendo as fotos ali, selfie, tudo, só que um cara escondido atrás de uma moita, assim, filmando, sabe? E postou no canal dela com o nome de vídeo, com os códigos ali, que eu não entendo nada, sabe? Pra programador, sei lá, hacker, enfim, não sei. E você fica, caramba, que isso? E é um vídeo assim meio curto, sabe? Sem muita edição, com uma gravação meio ruim. Aí no outro vídeo mostra, depois de um tempo eles postaram um outro vídeo que mostra aparentemente ser ela numa sala totalmente escura, ela amarrada, falando não, por favor, totalmente desesperada com um saco na cabeça, e um cara com uma faca, eu acho, rodeando ela. E o vídeo chiado, até que para. Acaba o vídeo. Aí posta um outro vídeo só com tela verde, sabe? Fazendo um som agudo, com o nome do vídeo, sabe? Com os códigos ali. E você fica, mano, que é isso, sabe? E quando eu vi isso a primeira vez, eles estavam postando os vídeos ainda. Então eu fiquei muito desesperado. Bem no hype do rolê, sabe? Eu fiquei maluco, porque eu não via ninguém falando sobre isso, ninguém indo atrás, ninguém rastreando esse cara, essa menina, ninguém fazendo nada, sabe? Eu fiquei, mano, tá muito esquisito, tá muito esquisito. E, cara, você vê os primeiros vídeos dela, cara, é uma adolescente que curte o YouTube e tá fazendo uns vídeos, assim, sabe, de bobeira, porque ela gosta de se expor ali, fazer esses videozinhos, né? 50 fatos sobre mim, vamos fazer uma sessão de fotos na ponte aqui da minha cidade. E, cara, sabe, é toda uma história que foi criada. E eu fiquei maluco, tanto é que eu mandei mensagem pro Yuri, que ele tá mais nesse meio, eu falei, Yuri, você ou seus amigos aí de jogos já ouviram sobre esse negócio da Ashbox, o Yuri não, como falar, eu fiquei muito maluco, sabe? Eu fiquei, caramba, como assim, como falar? Só que aí, no dia seguinte, um cara, ele pesquisou tudo e viu que ela era uma atriz, e esse canal no YouTube era pra divulgar um filme independente que essa atriz estava fazendo que envolvia esse tema, né, de hackers, dessa alta visibilidade, né, que a internet proporciona. E, cara, foi uma historinha criada, assim, muito bem feita, sabe? Foi uma puta ação de marketing que deu muito certo. Porque eu fiquei muito desesperado. Aí você vê a menina não chama Ash, ela é uma atriz. Não sei se eu curto muito esse tipo de marketing. Ah, mas deu certo, né? Nada, é tipo aquela história dos palhaços lá que começou a ter. Ah, verdade. Então, mas aí você, sabe, acabou dando certo, porque, assim, não sei se o filme fez sucesso, eu não cheguei a ver o filme, mas, cara, se você observar, se vocês quiserem ver os vídeos, é muito bem contadinho, sabe? Os vídeos são editados e parece que é editado por uma menina mesmo de 17 anos, né? Com umas bobeirinhas e tal. E, cara, é muito bem feito. E ficou muito bem feito, eu fiquei com o cu na mão. Porque, meu, você não via. Porque se fosse um negócio sério, você ia ver notícias sobre isso, né? Os jornais estadunidenses falando, ou até chegando aqui no Brasil. Aí depois você vê, é só um filme que tava divulgando, e o canal acho que tá ativo ainda no YouTube. Tá. E, aí... E é isso, cara. Não tem mais muito o que falar. Mas na hora foi legal. Nossa, na hora, gente, eu tava de noite aqui em casa, eu tinha acabado de chegar da faculdade, então era umas 10 e pouco já, sabe? E eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei, mano, como assim? Aí foi ver só uma atriz mesmo, zoando todo mundo. E é isso, cara. É muito interessante, se vocês quiserem ver, entra aí, Ash Vlogs, Ash igual do Pokémon, o protagonista.
Igual a do E- LOL. Também pode ser. E, cara, você vê os videozinhos assim, cara, é bem convincente. É bem convincente. Se você colocar todos em sequência, vira até um filme, né? É muito sinistro. Foi essa daí. Eu acho que essa foi a história, assim, de internet que eu mais me envolvi, sabe? Porque eu fiquei maluco, eu fiquei perguntando pra todo mundo. Porque, cara, foi muito convincente. Quando os vídeos começam a ficar pesados, que o suposto assassino, ou culto de assassinos, consegue capturar ela, eles postam o vídeo com uns nomes esquisitos, né? De código, assim, parece que é pra não ser rastreado, alguma coisa assim, sabe? E é muito convincente. E ainda mais pra uma pessoa leiga, igual eu, que não entende de programação, não entende bosta nenhuma. Eu fiquei, caramba, como assim, bicho? Tem alguma história, João? Igual o que ele falou, não. Não, tipo, Na algum verdade, fantasma que você viu, algum ET. cara, é uma coisa interessante sobre mim. Eu não tenho uma história de terror. Assim, no máximo, tipo, ver alguns vultos, mas nunca tive nenhum contato. Nunca tive uma história de terror. Não sei se é azar ou sorte minha. O que vocês acham? Eu acho que você é uma pessoa muito bem decidida da vida. Eu acho que por isso. Sim. Sério, no máximo, tipo, uns sonhos. Tipo, porque assim, eu raramente sonho. Tenho esse problema de não sonhar. Mas na minha Dizem infância que isso é tive bom, um. mano. Hã? Eu ouvi dizer esses dias que isso é bom. Que quem sonha mais tem. Quem lembra dos sonhos tem mais chance de morrer, alguma parada assim. Nossa. Mas é um daqueles argumentos sem base científica nenhuma. Instituto Meia Bunda de pesquisa. E, tipo, de sonho, por exemplo, eu tenho muito poucos que eu me lembro. No máximo, tipo, uns 2 pesadelos, entende? Mas minha vida, tipo, o que mais me assusta mesmo são as creepypastas, que de vez em quando eu assisto. Mano, eu tive uns sonhos bem pesados, já. Esses dias eu Nossa. tive um sonho que eu tomei 2 tiros na barriga. E. Acho que foi só isso. Caramba, a gente ficou esperando pra ter o ápice da história. É. Não tem ápice, mano. Você tomou 2 tiros na barriga, acabou a história. Nossa. Eu acho que dessas coisas assim de espírito, né? Dessas coisas, eu não tenho medo, não. Isso daí eu, sabe, nunca aconteceu comigo de eu ver umas. Assim, é igual o que o João falou, é uns vultos que você vê, mas eu acho que é por conta da sua visão periférica, às vezes você acha que você vê alguma coisa, não viu? Mas Vocês acreditam eu nesse tenho espírito? muito. Não, eu não. Eu não. Mano, eu costumo ser bem cético com isso. Eu sou agnóstico. Mas rola uma parada meio bizarra. Ah, cara, eu sou o ateu roots mesmo. Ateu praticante. Gente, nossa. Mano, quando o meu avô morreu, a minha avó e minha mãe foram pra um centro espírita. E elas receberam uma mensagem do meu pai, que já morreu faz bastante tempo. E, mano, é uma mensagem meio bizarra, porque são coisas que não teria como o cara que tá lá, médium, tá ligado? Não teria como ele saber. E depois disso eu falei, pô, tem uma parada aí, mano. Aí eu comecei a frequentar o centro espírita. Não gostei, não segui, mas, pô, talvez tenha alguma parada aí, mano. Às vezes eu acho que eu devo ter algum tipo de barreira em mim que não acontece coisas comigo. Simplesmente não acontece. Sei lá. Eu tenho muito mais medo de serial killers, tá ligado? É uma parada que eu realmente tenho medo. Nossa, depois do caso Suzana eu fiquei meio noiado, velho.
Nossa, cara, eu tenho realmente desses casos assim, sabe? Eu sei lá, cara, eu acho essas pessoas assim muito mais perigosas do que se você vê um espírito. Com certeza. Sim, sim. É muito O esquisito. homem é lobo do homem. É, então, cara, é muito sinistro, principalmente naquela terra lá dos Estados Unidos que tem uns casos assim bem sinistros, né? Eu, em questão, tipo, de lutar contra outros ser humano, é tipo, eu sempre quero estar preparado pra uma situação assim. Mas a verdade é que a gente nunca tá preparado pra algo parecido. A questão é que sim, eu vivo treinando, já treinei vários tipos de artes marciais, eu ando com uma faca na bolsa, tipo, mas você nunca tá preparado pra situação. Na hora do Ah, desespero, não. cara, Na hora do desespero. você não Nossa. tá preparado psicologicamente, você vai correr. Então, cara, eu tive uma situação de desespero. Que por sorte foi só um amigo meu me zoando mesmo. Que foi assim. Eu fui com um outro amigo, a gente tava num local, né? E esse mano falou: Putz, cara, eu tô com frio, eu quero pegar minha blusa. Só que tava lá no carro, bora lá comigo? Eu falei: Claro, vamos lá. Aí a gente foi até o carro dele, ele pegou a blusa, tudo certo. Aí a gente tava voltando, no meio do caminho ele falou: Nossa, eu não lembro se eu tranquei o carro. Vamos voltar só pra confirmar? Eu falei: Beleza, vamos lá. E no que a gente tava voltando, o meu outro amigo viu que a gente tava voltando. Aí ele foi de mansinho atrás da gente. E aí, cara, a gente tava voltando, a gente tava de costas pra esse meu outro amigo. E eu ouvi os passos, sabe, amassando as folhas assim. Aí eu olhei assim só pro canto do chão, sabe? Aí eu já dei uma tremida. Aí esse meu amigo alterou a voz e ele falou a seguinte frase: Fica quieto e passa o celular. Mano, no que ele falou isso, cara, Pancada. o meu coração, mano, eu acho que bateu igual o coração de beija-flor, sabe? Nossa. Mano, a minha perna, sério, a minha perna virou um bagulho inacreditável que eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei com cãibra depois. Eu acho que tudo o meu sangue foi pra minha perna ficou muito musculosa. Cara, eu saí correndo, bicho. Mano, numa velocidade incrível. E o Yuri manja como eu sou. Tipo, eu sou muito alto, muito magro, então o meu passo ele é muito longo. Mano, eu dei uns passos muito rápidos, assim. E esse meu outro amigo, ele é, assim, do mesmo tamanho que eu, só que ele é muito mais forte que eu. E ele ficou parado tremendo. É bem isso. Mano, uma vez eu tava saindo da Olha, escola e quando- eu tava indo embora de bike. E aí aconteceu uma situação parecida. Só que uns amigos chegaram de carro do meu lado. Só que eles chegaram muito rápido, mano. Chegaram uma velocidade muito rápida e frearam assim muito rápido do meu lado. E começaram a falar: Perdeu, perdeu, perdeu. Aí eu me joguei na sarjeta assim, comecei a falar: Não, 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 não. Aí eu falei: Caralho, mano, que brincadeira leve. Nossa. Situações humanas. Primeira situação humana, você ficar travado. Aí você tem uma escolha: fugir ou lutar. Nas duas opções você ativa adrenalina. No seu Nossa. caso, tipo, foi parecido com fugir. Nossa, João, eu acho que o meu não tem o primeiro etapa. O meu acho que é só fugir, mano. Só fugir. Esse Caramba, mano. vocês conhecem vocês sabem Karate Kid, né? Uhum, claro. Sabe que o estilo do Karate Kid é baseado no estilo de verdade. Chama-se estilo Goju Ryu. E existe o mestre Miyagi. Chama-se Chojun Miyagi. Não sabia. É o mestre, é o fundador do meu estilo. O mestre Chojun Miyagi, tipo, ele foi bem baseado, né? Os caras realmente representaram ele no filme. Que ele era bem assim, daquele jeito. E tem uma frase dele que o pessoal falava que era: Seu Miyagi, por que você, dessa idade, anda tão rápido assim? Ele vira e fala: Se um bandido vier tentar me assaltar, quero ver ele vir me pegar. Ele era bem assim. Então ele seria o cara que foge.
Ele seria o cara que foge. Nossa, mano. Eu sou full o cara que foge. Totalmente, Eu sou mais o cara que fica travado. Nossa, cara. Mano, É, teve uma outra isso é história. pode falar. Teve uma outra história. Não tem muito a ver com terror, mas foi uma história que eu passei por mais lençóis. Eu tava com meu avô numa cidade do interior, mais interior que aqui. E ele tava lá, tipo, a trabalho e beleza. E aí era, tipo, o aniversário da cidade, eu acho. E aí ia ter um evento, mano. Que a galera ia fazer um negócio que chama Boia Cross. Não sei se vocês estão ligados o que é. Mas basicamente Não. você pega uma câmera de pneu, enche ela, senta nela como se fosse uma boia e você começa a descer um rio. E beleza. O problema disso é que eu não sei nadar. Nossa, E aí, beleza. Começou o negócio, eu falei, mano, vamos fazer o quê? Eu vou me prender ao meu vô com uma corda e aí eu não vou ficar sempre perto dele. Só que nos primeiros segundos que a gente fez isso, a nossa corda prendeu numa árvore e a gente falou, pô, não vai dar, né? Aí eu soltei a corda dele. Gente, foi normal, né? Só que, mano, é um rio muito... é num rio, tá ligado? Selvagem, então é um rio muito desnivelado, tá ligado? Sei lá. Tem muito galho e muita pedra e, tipo, a correnteza fica forte às vezes. E aí, tipo, mano, chegou uma hora que eu me perdi do meu avô. Comecei a ficar muito pra trás, com os caras que eu nem conhecia. E toda hora eu batia a cabeça em galho. Eu vi uma aranha, eu tenho aracnofobia, tinha uma aranha na minha boia. E aí eu me joguei na minha boia e segui na boia de outro cara. E eu não sei nadar. Nossa, Yuri. Foi uma das melhores experiências da minha vida, mano. Cara, é de terror isso sim. Caralho, eu só queria chegar no final daquele rio, velho. Nunca acabava, durante 1 hora e pouco isso. Nossa. Eu já tive uma situação de quase afogamento também. Quando eu, assim, uma parte da minha família é aqui de Araraquara. A família da minha mãe é de Cáceres, Mato Grosso. Família de pescador, tudo. E de vez em quando, tipo, agora faz tempo que eu não vou pra lá, mas eu ia pra lá ver minha família de lá. E aí a gente vai, sei lá, por uns rios, uns córregos, nadar de vez em quando. Tinha um lugar onde a gente tinha ido que tinha uma mini cachoeirinha. E eu, doido que eu era, fui pra essa cachoeirinha. Só que lá era fundo. Eu comecei a me afogar. O pessoal começou a dar risada de mim em vez de ir me salvar. Ficaram dando risada de mim, eu me afogando lá. Até que a minha mãe pediu pro meu tio João Bosco vir me socorrer. Nossa, lógico fazer. Ele só, assim, ele é alto, bem moreno, ele simplesmente esticou o braço e me levantou. Como se fosse nada. Tio Salvador. Eu nunca passei por uma situação de afogamento, mas quando eu tinha uns 7 anos eu quase morri mesmo. Que eu tava no clube, né? E naqueles clubes assim, cheio de mato, né, etc. E a gente foi pra quadra pra jogar bola. Eu, uns amigos, tudo. E a gente foi tudo descalço, né? Porque sim, só vamos. Aí a gente tava lá jogando. Aí, cara, me colocaram pra bater um pênalti lá, porque eu era mais novo do que o pessoal que tava lá, então tinham que me entreter de alguma maneira. Aí me colocaram pra bater um pênalti lá, aí eu fui lá bater, eu pus o pé pra bater o pênalti, eu senti uma picadinha de formiga até no pé, assim. Aí eu fiz, ai, formiga desgraçada. Aí no que eu levanto um pé, um escorpião pendurado assim, e cai no chão. Nossa! Aí no que eu vi aquilo, eu só dei um grito. Aí chegou um amigo do meu irmão com uma bola de basquete, mano. Aí todo mundo, não mata. Esse meu irmão ele deu. Sabe Genkidama do Goku? Foi igualzinho, ele pegou e... Mano, ele pulou até no ar assim, mano, ele bateu a bola do escorpião. Aí eu tava no chão com meu pé, cara, e eu senti o veneno, gente. Eu senti o veneno, meu pé formigando, eu fui pra minha perna, eu fui pra tudo.
Aí, cara, eu fiquei meio desesperado, né? Só que eu não tinha força, mano. Porque o veneno já tinha dado uma espalhada, porque eu entrei em desespero, né? E eu tava sem força, só que eu tava chorando, foi muito horrível. Aí veio um amigo do meu pai, quer dizer, veio meu pai, me pegou no colo, me colocou no carro, aí pegaram o escorpião, deram pro meu pai num papelzinho, né, pra ele levar lá pro UPA, né, pro pessoal ver. De dano. Não, o escorpião virou um patê, mano. Aí, cara, chegamos lá, tudo, meu pai tava comigo no colo, eu lembro que tava uma puta fila, meu pai falou assim, meu filho foi ficando pro escorpião, sabe? Noé, Noé não, como chama? O outro lá, que abre o mar no meio, eu esqueci o nome do maluco, velho. Caralho, até o... Não. Cara. Enfim, foi a mesma cena, cara, só que, velho... Já alguma coisa assim, mas foda-se. Mano, irrelevante. Só que em vez de mar, abriu isso. Em vez de mar, abriu pessoas, assim, mano. Aí eu fui passando, aí o médico perguntou, nossa, o que aconteceu? Aí meu filho foi pegar o escorpião, aí o médico falou, você trouxe o escorpião? Meu pai falou, trouxe, aí mostrou, o médico até achou que tava vivo, ele deu até um pulo, sabe? Só que tava morto, aí ele olhou e falou, não, tão grave, mas a gente tem que cuidar dele agora, tal. Aí chegou uma enfermeira, eu só falei, enfermeira, eu não quero dormir, ela falou, tá bom, e aplicou a injeção em mim, eu capotei. Aí, cara, eu acordei assim, isso já era de noite. Eu acordei, tava de noite ainda, bem de madrugada. Eu acordei com meu pai do meu lado, assim. Eu tava tomando soro. E eu, nossa, aí meu pai, tá tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem, tudo certo. E tinha uma menina do meu lado, tava numa cama. E, cara, olha isso, ela tinha comido um monte de remédio achando que era bala. Um monte, ela tomou um monte de remédio, ela tava vomitando, não parava de vomitar, achando que era bala, que era doce. Então ela tava vomitando, não parava de vomitar, e eu tava ali meio grossa, sabe? Aí o soro acabou, aí chegou a enfermeira e falou, vamos correr numa esteira? Eu falei, vamos. Ela falou, você vai parecer robô. Aí eu falei, nossa, que da hora, né? Aí ela pegou um monte de fiozinho e, sabe, com um negócio de vácuo, ela foi grudando no meu corpo, assim, ela pôs eu na esteira, eu comecei a andar, ela me pôs pra correr, ela olhou meus batimentos lá, tava tudo ok. Aí eu tava bem, né, tava meio mole por causa do soro, eu acho. Aí eu cheguei em casa, assim, meu pai, mano, ele pegou o escorpião, ele colocou num pote com álcool, né? E fechou e deixou em cima da geladeira. Que boa lembrança, mano. Aí eu cheguei, e tipo, já era de madrugada. Vocês estavam. Aí eu cheguei pra minha mãe com a maior naturalidade do mundo. Eu falei, mãe, eu fui picado por escorpião. A minha mãe entrou em desespero, sabe? Eu falei, como assim? Já vai ficar escorpião? Já tá tudo bem? Eu falei, já fui pro hospital, já. Mas nem acusou ela que tava no hospital. Não, mano, foi uma situação. Ô, Yuri, foi de emergência, cara. Mas você ficou lá internado, ele ligou pra ela. Mas, cara, não, porque, eu tinha 7 anos. Isso foi em 2004, eu acho. 2004. Então, sabe, não era muito comum as pessoas andarem com um celular. Aí eu tava lá, cara, e tava todo fodido. Só que eu voltei super de boa e eu achei que eu ia ganhar poderes de escorpião. Só que eu não ganhei bosta nenhum. Só sequelas. Então, e até hoje eu tenho um puta medo de escorpião. Um puta medo mesmo. Eu cago de medo, cara. Nossa, aqui em Araraquara tá feia a situação. Tá, teve surto. Tá tendo surto de escorpião. Puta que pariu. E é foda, porque eu vi no documentário da Netflix que os escorpiões hoje, principalmente a porra do escorpião amarelo, ele reproduz muito fácil e eles estão desenvolvendo um sistema de defesa com venenos. O veneno não consegue penetrar nos escorpiões. Caralho, isso é uma parada bizarra. Então, eles já se adaptaram já. Não tem jeito. A gente vai ter que passar tiro com o escorpião. Vai. Esse pai, ele vai ricochetear, sabe? Nossa, gente.
Foi muito pesado, cara. Foi muito pesado. Eu lembro que eu senti assim, meu pé formigando. Primeiro foi o local da picada. Aí começou a crescer pro meu pé, foi pra minha perna, foi subindo. Eu fiquei, caralho. E, cara, é muito ruim porque eu queria ter força para chorar, só que eu não tinha, sabe? Eu tava totalmente mole. Tipo, o meu lábio perdeu a cor, sabe? Eu fiquei muito maluco, cara. Acho que eu preciso dormir. Sério? Sim. Que horas vocês começaram esse podcast? Faz mais ou menos... Não sei, mano. Deve ter dado 1 hora, mais ou menos. Eu acho que deu 1 hora. Caramba, eu cheguei no finalzinho. Chegou. Você chegou pra matar a gente do... Tá. Quase matar de parto. Tá, beleza. Ô, Yuri, faz aí os... Como chama? Esqueci. Recomendações. Isso, vai, faz aí. Primeiro eu? Pode ser. Tá, eu quero recomendar um álbum do Rodrigo Oji, é um rapper brasileiro, que chama Com os Pés no Chão. Principalmente uma música que chama Deixe-me Ir. Ok. Próximo. Eu vou recomendar, como nesse episódio a gente falou sobre contos de terror, né, que aconteceu com a gente, ou lendas, e eu citei o Lovecraft aqui. Eu queria recomendar, então, num outro podcast, o Nerdcast de RPG, do Call of Cthulhu, que eles lançaram agora o 3º episódio, e é muito gostoso, porque parece que é um filme em áudio, e eles editam super bem, e é um jogo de RPG, né? Aqui, ó. com certeza. E é muito interessante, porque toda a sonoplastia é muito boa, e eu recomendo que vocês ouçam de fone de ouvido para a experiência ser mais completa. E é muito legal, cara. O mestre lá é super, super ótimo. Os jogadores ali, é o pessoal do Jovem Nerd. É muito divertido, é legal, e tem umas cenas ali que dá medo, cara, dá um cagacinho. Ficou tudo, né? Isso, Call of Cthulhu. Já lançou agora o episódio 3 e parece que vai ter mais um. Nossa, eu tenho que ver esse episódio 3, eu não vi. Lançou agora. Inclusive, uma curiosidade, é o episódio... Tá. Eu gostaria de recomendar um jogo, né? A gente já falou aqui de Creepypasta. Quem gosta de Creepypasta, tem um jogo de RPG Maker chama-se Creepypasta Land. É um jogo legalzinho, com muita referência de Creepypasta. Quem quiser, vale a pena dar uma olhada. Caralho, eu nunca recomendei um jogo, né? Que tipo de... A gente faz curso de jogos, Pois é. a gente faz jogos, mas você nunca recomendou um jogo. Hard Force vai ser o jogo que eu vou recomendar. Nosso TCC aí. Nosso TCC aí. Tá, falou, mano. Então é isso. E cuidado, não olhem pra trás. Caralho, mano. Falou. Olhem sim em frente à criatura. You